Bom dia a todos. Esse final de semana, depois de algumas reuniões, o nosso diretor de futebol, o Osmar, achou por bem não mais continuar na função que ele estava exercendo na diretoria de futebol profissional. Ele pediu para retornar à base e o presidente, o Dr. Marcelo Almeida, aceitou, entendendo que esse gesto do Osmar era um gesto de grandeza, né? Um gesto de quem está pensando em ajudar o máximo ao clube. Ele entendeu que a presença dele hoje não estaria contribuindo da maneira que seria necessário para o bom andamento do futebol no Goiás, e, por um gesto de grandeza, ele pediu para que voltasse para a base. O Osmar voltou para a base e a diretoria aceitou e entendeu a posição dele. Provavelmente, a pergunta que fica é quem será o diretor de futebol do Goiás nesse momento. Nesse momento, nós não teremos um diretor de futebol, nem mesmo um gestor de futebol. Existe uma figura que a diretoria entendeu que seria bastante útil nesse momento, pela liderança que exerce, pela facilidade que tem de trânsito da diretoria com comissão técnica, da diretoria com os atletas, de atletas, comissão técnica, que é o goleiro Márcio. O Márcio hoje vai fazer esse papel de interlocutor entre todas essas instâncias do futebol. Ele não deixará de ser atleta profissional, ele vai continuar exercendo a sua atividade de maneira plena no clube. É importante ressaltar isso, porque, de repente, alguém pode pensar, o Márcio está parando de jogar futebol, vai virar diretor. Não é isso. O Márcio ele está simplesmente colaborando com o clube nesse momento. Existe, já por parte da diretoria atual, o interesse de buscar um gestor de futebol, principalmente para o ano que vem, porque a gente entende que esse ano, até porque as inscrições já vão terminar agora muito brevemente, acho que na sexta-feira, e aí não teria muito sentido uma presença de um novo gestor de futebol. A diretoria já está atrás desse gestor, o gestor pode ser contratado brevemente, pode ser contratado no final do ano ou até no começo do ano que vem. Vai depender de se achar essa figura e as coisas darem tudo certo para essa contratação. Mas as principais mudanças, então, o Osmar retornando à base e essa interlocução entre diretoria, comissão técnica e atleta será feita pelo goleiro Márcio. Doutor Mauro, essa saída do Osmar se deu muito pela pressão de conselheiros, principalmente pressão de fora? Olha, são situações que acontecem em momentos de crise, né? Tanto é que nós tivemos a renúncia do presidente. E eu acho que o espírito da renúncia do presidente, como o pedido do Osmar para retornar para a base, foram gestos para ajudar o clube. São pessoas que gostam, que amam o clube, mas que entenderam que a presença delas, nesse momento no clube, não estava contribuindo para ajudar o Goiás. Então, eles, num gesto de grandeza, solicitaram e foram atendidos nos seus pleitos, achando que a presença já não estava mais sendo construtiva para o clube. E esse novo gestor de futebol, até que você falou que pode ser contratado brevemente, ou até o final do ano e no início do ano que vem, as conversas entre você, presidente Marcelo Almeida, com este profissional já se iniciaram? Esse profissional já foi eleito entre vocês ou ainda não? Não, ainda não. Nós conseguimos chegar mais ou menos num perfil daquilo que a gente imagina que seja o ideal para o clube, né? Nós pensamos num nome que seja um nome conhecido nacionalmente, que seja oriundo do futebol de preferência, não necessariamente, mas de preferência oriundo do futebol. A gente sabe que tem grandes profissionais que não saíram do futebol, que têm uma capacidade muito boa de gestão de futebol,
E não existe ainda um nome específico, definido, que a gente está conversando, negociando. Mas existe esse perfil, e aí o clube vai para o mercado conversar, provavelmente não vão conversar com muitos, para que a gente chegue nesse nome que a gente imagine que seja o ideal para gerir o clube no ano que vem. Doutor Mauro, nunca é demais reafirmar, então o Márcio não é o novo gestor de futebol do Goiás. O Márcio não contrata, não dispensa, não vai ser o Márcio que vai formar o Goiás do ano que vem. Mas por que o Márcio foi escolhido para essa função de elo? Olha, não é o Márcio não é diretor de futebol, o Márcio continuará sendo atleta. Ano que vem ele estará jogando aqui no Goiás ou em outro clube, depende de como as coisas evoluírem do ponto de vista da profissão dele. E a escolha foi pela liderança que o Márcio tem. É impressionante como um atleta que jogou vários anos em outro clube, chegou ao Goiás e se adaptou muito bem. O Márcio é uma pessoa muito séria, o Márcio é uma pessoa que tem a confiança da diretoria, tem a confiança dos atletas, né, daqueles que convivem com ele. Então, esse perfil do Márcio, nesse momento, ele veio nos ajudar. É importante que todos tenham compreensão que todas essas medidas que estão sendo tomadas são medidas emergenciais. O Marcelo deixou muito claro que existe o plano emergencial, que é esse plano agora para a gente conseguir reverter essa situação que o Goiás está, e depois existirá o plano, aquele plano já com a eleição de uma nova diretoria. Se o Marcelo for o presidente, ele vai ter tempo para compor essa diretoria, ele vai ter tempo para pensar o futebol para o ano que vem. Então, são medidas emergenciais. A própria presença minha aqui, nessa função que o Marcelo me pediu para ajudar, também é uma medida emergencial. Não quer dizer que eu esteja presente na diretoria do Marcelo, isso não quer dizer absolutamente nada. Nós estamos simplesmente tentando ajudar, tentando melhorar a situação atual do clube. Ô Mauro, eu senti do Marcelo, assim que o Goiás estiver tranquilo com relação à questão Série B para o ano que vem, de fato não cair mais para a Série C, ele vai entrar de sola no assunto, né, o gestor de futebol, como você bem colocou aí. Eu posso garantir ao torcedor que esse gestor que vai ser contratado vai ser um cara que a torcida, de fato, irá aplaudir, vai ser um cara diferenciado, um nome que, de fato, o torcedor vai aplaudir. E outro ponto, nessas alterações anunciadas hoje, os jogadores foram consultados nesse processo? Não. Os atletas não foram consultados. Isso foi uma decisão de diretoria. Os atletas foram comunicados agora há pouco, né, na chegada aí para o treino. Fizemos uma reunião com todo o grupo e comunicamos aos atletas. A gente imagina, pela reação deles, que eles receberam muito bem o nome do Márcio, mas não foi nenhum tipo de consulta a atleta, porque a gente imagina que esse tipo de cargo, esse tipo de função, na verdade, ela tem que ser uma deliberação da diretoria. Os atletas eles têm que absorver aquilo que for colocado para eles, até porque eles são pagos para obedecer aquilo que o clube colocar. Então, quem vai decidir se é A, B ou C que vai comandar futebol, que vai comandar a gestão, é a diretoria, e não o atleta. Mauro, quando o Marcelo assumiu, ele disse que tinha um plano emergencial e o plano dele era seguir com o que tinha até o fim. E trouxe você para essa figura de assessor direto dele, né? A saída do Osmar é um baque nesse trajeto que ele planejou ou não? Como que você viu essa saída? Quais os motivos que o Osmar te alegou? Olha, do ponto de vista de grupo, o Marcelo até deixou bem claro isso na reunião com os atletas. Nós perdemos um guerreiro, nós perdemos uma pessoa que estava aqui sempre tentando ajudar, né? Mas, evidentemente, que pedir para sair, que renunciar ao cargo, isso é uma questão de foro íntimo, é uma questão muito pessoal. Não tem como o presidente dizer para a pessoa que ele é obrigado a continuar. O Osmar se sentiu melhor nesse momento, se afastando, voltando para a base. A diretoria respeitou isso, evidentemente que é uma pessoa a menos para nos ajudar, mas nós vamos as providências já foram tomadas para que se supra essa falta do Osmar, dessa forma que a diretoria entendeu que fosse a melhor para esse momento.
Evidentemente, se a gente tivesse vivendo um momento diferente, as medidas também seriam diferentes. Mas hoje nós temos que realmente tomar medidas emergenciais e rápidas para que a gente possa colocar o clube, colocar o time na rota normal, né? Você falou um pouco do perfil desse diretor que pode chegar semana que vem, fim do ano, ou no começo do próximo ano, de um nome conhecido. Seria assim, um ex-jogador de futebol que esteja trabalhando com esse cargo de diretor de futebol há algum tempo, já com experiência? É mais ou menos nessa linha? Olha, pode ser um ex-jogador, eu coloquei antes, né? Pode ser um ex-jogador de futebol, mas não necessariamente. Pode ser um gestor de futebol que não tenha história dentro de campo. Não existe ainda um nome pré-definido. O ideal para nós é que esse gestor fosse contratado agora no finalzinho da temporada para que a gente pudesse já programar o próximo ano com a presença de um novo gestor. Se isso for possível, nós vamos fazer. Se não, ficaria, então, para a próxima diretoria para resolver esse nome. Mas o perfil já está bem delimitado. Ô Mauro, nessas últimas semanas de crise, principalmente depois da saída do Sérgio, a gente percebeu que, assim, além do Sérgio, o Osmar também era alvo de muitas críticas vindas dos torcedores. E ele sempre mostrou muito forte, eu até imaginava que ele não teria essa postura até o final do campeonato. Nessa conversa que ele teve com vocês, ele relatou algum tipo de ameaça mais séria para chegar ao ponto de entregar o cargo? Olha, ameaças existiram, não só ameaças, mas fatos concretos existiram, né? Nosso CT foi invadido, evidentemente que todos aqueles que estão na direção do clube correm esse risco. Mas isso não foi colocado pelo Osmar hora nenhuma. Foi só a questão mesmo dele entender que a saída dele ajudaria o Goiás. Mas a questão de ficar intimidado em relação à torcida, em momento nenhum ele colocou, e eu tenho absoluta convicção que isso não seria motivo para ele sair. Conhecendo o Osmar como eu conheço, é uma pessoa de fibra, é uma pessoa que, você mesmo colocou, uma pessoa que sempre se mostrou forte, né, perante todas essas situações adversas, mas era uma questão que ele entendeu que, se ele saísse nesse momento, ele ajudaria mais o clube do que a presença dele aqui. Nessa escolha de uma pessoa responsável pelo futebol, eu tenho assim que é a principal decisão a ser tomada pela diretoria, né? Depois ele vai contratar os jogadores, e ali faz parte das escolhas do diretor de futebol. Mas vocês chegando agora, e muito perto do Marcelo, como é que ele pensa essa situação? Porque o Goiás, nos últimos anos, aprendeu que com diretores renomados, que foi o caso do Ximenes, não deu certo. Confiando numa pessoa dentro do Goiás, de confiança, do Osmar, também não deu certo. O Arley fez boas contratações, mas também dentro de campo não deu certo. Essa tomada de decisão, quais são os princípios para evitar um erro, mais uma vez, Mauro? Olha, é esse perfil que a gente traçou, né? O perfil de um nome, pelo menos conhecido nacionalmente, um perfil de honestidade, né? De lisura de caráter, isso é muito importante que a gente tenha no clube. E é importante dizer que essa figura, na verdade, o termo diretor e gestor, às vezes, se confunde muito. A gente vai, provavelmente, eu não sei ainda como que o Marcelo vai formar essa diretoria, mas provavelmente teremos um gestor de futebol e um diretor de futebol. Provavelmente teremos isso, né? Eu não sei ainda o que o Marcelo vai definir em relação a isso. O certo é que teremos um gestor de futebol, mas pela própria composição de chapa, teremos também diretor de futebol. Não abriremos mão de que o clube tenha uma pessoa da casa, né, para ajudar a gerir o clube. Mas a principal figura, eu acho que você colocou muito bem, por ano que vem, seria esse gestor, para ajudar realmente a montar, porque o nosso grande problema nos últimos anos tem sido o time. O clube não, o clube vai muito bem. O clube está funcionando de uma maneira muito adequada, mas o time não funcionou, ou os times não funcionaram, né? Todos aqueles que foram montados não funcionaram a contento. Então, realmente,
é uma figura de extrema importância para a próxima diretoria, a figura do gestor. Bom dia, doutor. Vem cá, o senhor falou que o Osmar falou que ajudaria mais se ficasse fora. Só que eu não entendi. Como uma pessoa que não está presente pode ajudar estando fora? Queria que o senhor explicasse qual foi a justificativa dele para tomar essa decisão. Quer dizer, como ele poderia ajudar se não estivesse fora? Ele tinha problema com os jogadores não conseguiam, ele e os jogadores não conseguiam falar a mesma língua, ele acha que estava atrapalhando, por que estava atrapalhando? Olha, a questão toda é que, se você pegar momentos de crise, sempre existe algumas figuras que são eleitas como se fossem os principais culpados por aquela crise. Se você pegar uma crise política num país, você vai ter uma eleição de 2 ou 3 nomes aí que a população em geral vai imaginar que são os principais culpados. Se você pegar uma crise numa prefeitura, alguns nomes serão eleitos, né, entre aspas, como se fossem os principais culpados. Aqui no Goiás aconteceu isso. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, né, que culminou esse ano. Essa crise ela já começou faz bastante tempo, pela falta de resultados que o time não conseguiu mostrar a que veio. Então, o Osmar e o próprio Sérgio, o presidente, pela comunidade, foram eleitos, né, entre aspas, como culpados. E, na verdade, culpados somos todos que estamos aqui. Mas houve essa situação. Então, para que as pessoas entendessem que a coisa estava andando, o presidente colocou seu cargo à disposição, o presidente renunciou, e agora aconteceu o mesmo com o Osmar. Eu volto a frisar, foram gestos de pessoas honestas, de pessoas que amam o clube, de pessoas que fariam tudo como fizeram para tentar ajudar o clube. Não que existissem problemas graves entre diretor de futebol, jogadores, entre presidentes, jogadores, nada disso. Não passou por aí. Mas, pela opinião pública, se você pegar rede social, se você pegar um monte de coisa, existem críticas muito grandes em relação a esses 2 nomes. Então, eles entenderam que o seu afastamento ajudaria a diminuir o movimento de crise que se instalou dentro do clube. O senhor falou que os jogadores não tiveram participação nessa decisão. Partiu do próprio Osmar e pronto, né? Mas a gente também ouve, eu só ouvi dizer, não sei se é verdade, que os jogadores não gostavam muito do jeito do Osmar, do jeito de ser do Osmar, que tem uma outra característica. A gente também ouviu dizer que eles não gostavam do Sérgio Soares, do Argel Fux, e as coisas vão mudando. Para mim, fica parecendo que os jogadores estão tendo mais controle do clube do que deveria realmente ter, quando, na verdade, eles deveriam ser como o senhor disse. Eles têm que respeitar o que for definido. Sem um gestor de futebol, sem uma pessoa para organizar isso, o clube não vai ficar ainda mais, se é que está, entregue na mão dos jogadores, que, em teoria, são apenas funcionários do clube? Não, em teoria, não. Eles são funcionários do clube. Na prática, eles têm que respeitar as decisões da diretoria. E o que eu disse foi que a decisão de se colocar o Márcio como esse interlocutor não foi de jogador, foi decisão de diretoria. Agora, a saída do Osmar foi uma decisão dele, Osmar. Isso não teve nada a ver com reivindicação de jogador, até porque todo gestor de futebol vai ter problema com os atletas, evidentemente. Todo gerente numa empresa, ele vai ter algum tipo de problema com o funcionário. Todo presidente de grande empresa, ele vai ter problema com o seu conselho de administração. Por quê? Porque são as pessoas que tomam as decisões. No caso do futebol, o Osmar é que cobra dos atletas, o Osmar é que contrata, o Osmar é que manda embora. Então, é claro, é evidente que sempre vão haver problemas. Mas o Osmar não saiu por causa de atleta, o Osmar saiu por causa do clube, para ajudar o clube. E a decisão de se colocar o Márcio fazendo essa interlocução foi decisão da diretoria. Nós simplesmente comunicamos hoje pela manhã para os atletas.